Como você veio a casar-se com ele? Bem, como você responderia isso a alguém? Como ele baixou a cabeça de forma autodepreciativa e ergueu os olhos para te olhar timidamente como uma criança faz? Como ele se infiltrou em seu coração, doce, encantador e brincalhão? Ele disse: Você é tão forte, querida. E eu acreditei. Eu acreditei. Mary French, The Bleeding Heart. Como as mulheres que amam demais encontram os homens com quem possam continuar os padrões de relacionamento insalubres que desenvolveram na infância. Como, por exemplo, a mulher cujo pai nunca esteve presente emocionalmente encontra um homem por cuja atenção ela luta continuamente, mas não consegue obter. Como a mulher provinda de um lar violento encontra um homem que a espanca. Como a mulher educada no lar com problemas de alcoolismo encontra um homem que já possui ou logo desenvolverá a doença do alcoolismo. Como a mulher cuja mãe dependeu sempre dela emocionalmente encontra um marido que necessita dela para cuidar dele. Fora de todos os possíveis parceiros que encontram, quais são os aspectos que dirigem essas mulheres para homens com quem podem desempenhar a dança que conhecem tão bem da infância? E como elas reagem ou não reagem quando encontram um homem cujo comportamento é mais saudável e menos carente ou abusivo que o comportamento ao qual estão acostumadas, cuja dança não combina tão facilmente com a sua? É um velho clichê no campo da terapia, o fato de as pessoas frequentemente se casarem com alguém absolutamente igual à mãe ou ao pai, com quem entram em conflito durante o amadurecimento. O conceito não é muito exato. Não é tanto o fato de ser o parceiro que escolhemos absolutamente igual à mãe ou papai, mas o fato de que, com esse parceiro, somos capazes de ter os mesmos sentimentos e enfrentar os mesmos desafios que encontramos ao crescermos. Somos capazes de reproduzir a já tão conhecida atmosfera da infância e usar os mesmos artifícios nos quais já temos tanta prática. Isso é o que para muitos de nós constitui o amor. Sentimos-nos à vontade, confortáveis e extraordinariamente corretos com a pessoa com quem podemos nos comportar familiarmente e sentir todos os sentimentos familiares. Mesmo que nosso comportamento nunca tenha sido correto e que os sentimentos sejam desconfortáveis, são os que conhecemos melhor. Temos aquela sensação especial de pertencermos ao homem que nos permite, como sua parceira, dançar com os passos que já conhecemos. É com ele que decidimos tentar fazer com que o relacionamento dê certo. Não existe química mais poderosa que esse sentimento de familiaridade misteriosa quando um homem e uma mulher se unem, cujos padrões de comportamento ajustam-se como peças de um quebra-cabeça. Se, além disso, o homem oferece à mulher a oportunidade de combater e tentar vencer sentimentos de dor e desamparo da infância, de não ser amada e querida, então a atração torna-se realmente irresistível para ela. De fato, quanto mais existe dor provinda da infância, mais poderosa é a tendência a restabelecer e dominar essa dor na fase adulta. Vamos analisar o porquê disso ser verdade. Se uma criança experimentou um trauma de algum tipo, ele apareceria e reaparecerá como um tema em suas brincadeiras, até que haja algum sentido em finalmente ter superado a experiência. Uma criança que passa por uma cirurgia, por exemplo, possivelmente reviverá sua ida ao hospital usando bonecas ou outros brinquedos. Será um médico numa situação e paciente em outra, até que o medo ligado ao acontecimento diminua suficientemente. No papel de mulheres que amam demais, estamos fazendo a mesma coisa, restabelecendo e experimentando novamente relacionamentos infelizes, numa tentativa de torná-los controláveis para dominá-los. Acontece que realmente não existem coincidências no relacionamento. Não existem acidentes no casamento. Quando uma mulher acredita que teve que se casar inexplicavelmente com um certo homem, um que ela jamais escolheria deliberadamente para ser seu marido, por exemplo, é importantíssimo que ela examine os motivos que a levaram a escolher ser íntima daquele homem específico, o porquê de correr o risco de gravidez com ele, afinal. Da mesma forma, uma mulher que diz ter se casado por capricho ou por ser jovem demais para saber o que estava fazendo, ou por estar um pouco dominada e não poder fazer uma escolha responsável, também estará dando desculpas que merecem uma análise mais profunda.
Na verdade, ela realmente escolheu, ainda que inconscientemente e em grande parte das vezes com riqueza de conhecimento sobre seu futuro parceiro, mesmo no início. Negar isso é negar a responsabilidade sobre nossas escolhas e nossa vida, e tal negação impede a recuperação. Mas como fazemos isso? Qual é exatamente o processo misterioso, a química indefinível que está entre uma mulher que ama demais e o homem por quem está atraída? Se a pergunta for formulada de outras formas, como por exemplo, que luzes se acendem entre uma mulher que precisa se sentir necessária e um homem que procura alguém para assumir responsabilidades por ele? Ou entre uma mulher extremamente autossacrificante e um homem extremamente egoísta? Ou entre uma mulher que se define como vítima e um homem cuja identidade está baseada no poder e na agressão? Ou uma mulher que tem necessidade de dominar e um homem que é inadequado? O processo começa a perder alguns de seus mistérios, pois existem sinais definidos, insinuações definidas que são emitidos e registrados pelos dois participantes na dança. Lembre-se, com todas as mulheres que amam demais, dois fatores operam. Primeiro, a combinação fechadura e chave dos padrões familiares dela com os dele. Segundo, o impulso de recriar e superar os padrões dolorosos do passado. Examinemos os primeiros passos hesitantes daquela dupla que informa a cada parceiro que lá está alguém com quem as coisas funcionarão, combinarão e parecerão corretas. As histórias seguintes ilustram claramente a troca de informação quase latente que há entre uma mulher que ama demais e o homem a quem está ligada. Uma troca que instantaneamente prepara a pista para a configuração do relacionamento, da dança e daí por diante. Chloe, estudante universitária de 23 anos de idade, filha de um pai violento. Eu cresci numa família realmente maluca. Sei disso agora, mas quando era jovem nunca pensei no assunto, esperando apenas que ninguém algum dia descobrisse como meu pai batia em minha mãe. Ele batia em todos nós e eu acho que ele nos convencia de certa forma de que merecíamos apanhar. Mas eu sabia que mamãe não merecia. Sempre costumava desejar que ele me batesse ao invés de bater em mamãe. Eu sabia que eu podia suportar, mas não estava tão certa de que mamãe podia. Todos nós queríamos que ela o deixasse, mas ela não o deixava. Ela era tão pouco amada. Eu sempre quis dar a ela amor suficiente para fortalecê-la, fazer com que saísse fora daquela situação, mas ela nunca quis. Ela morreu de câncer há 5 anos. Não fui para casa e não falei mais com meu pai desde o funeral. Sinto que ele a matou, de verdade, não o câncer. Minha avó paterna deixou para cada uma das crianças um pouco de suas economias, e foi assim que pude fazer faculdade, onde conheci Roy. Frequentamos juntos durante um semestre todo a aula de artes e nunca nos falamos. Quando o segundo semestre teve início, muitos de nós estávamos juntos novamente numa outra aula. E no primeiro dia entramos todos numa discussão forte a respeito de relacionamentos entre homens e mulheres. Bem, aquele rapaz começou a dizer que as mulheres americanas estavam totalmente estragadas, querendo fazer tudo à maneira delas, e falou de como elas usam os homens. Ele mostrava muito ódio à medida que dizia aquilo, e eu pensei: ah, ele realmente foi magoado, coitado. Perguntei a ele: você pensa mesmo que isso é verdade? E eu tentei, de certa forma, provar-lhe que as mulheres não eram todas daquela forma, que eu não era daquela forma. Veja em que posição me coloquei. Mais tarde, em nosso relacionamento, eu não poderia exigir nada ou cuidar de mim mesma de forma alguma. Do contrário, daria a ele o direito de odiar as mulheres. E toda a minha preocupação aquela manhã na sala de aula deu certo. Ele foi fisgado também. Ele disse: eu voltarei. Eu não ia permanecer nessa aula, mas eu quero conversar mais com você. Eu me lembro que logo após houve uma agitação horrorosa, porque eu senti o que era importante para ele. Em menos de 2 meses estávamos vivendo juntos. Em 4 meses eu estava pagando o aluguel e quase todas as outras contas e comprando mantimentos. Mas eu continuei, por mais 2 anos, tentando provar a ele que eu era boa, que eu não iria machucá-lo como já fora machucado. Eu o machuquei um bocado naquele processo. De início, apenas emocionalmente, depois fisicamente também, pois ninguém poderia estar tão zangado com as mulheres como ele estava e não querer usar de violência contra uma delas.
Claro, eu tinha certeza de que a culpa era minha. Foi um milagre eu ter me safado. Conheci uma ex-namorada dele e ela perguntou-me de repente: Ele alguma vez te bateu? Respondi: Bem, não exatamente. Lógico que eu estava protegendo. E eu também não queria parecer tola, mas percebi que ela sabia, pois já passara por aquilo. Num primeiro momento, entrei em pânico. Era o mesmo sentimento que tinha quando criança, não querer que ninguém descobrisse meu íntimo. Eu dizia que era mentira, procurava mostrar-lhe que ela estava sendo muito ousada, fazendo-me aquele tipo de pergunta. Mas ela olhou-me com tanta compreensão que não fazia sentido eu continuar fingindo. Conversamos por muito tempo. Ela contou-me sobre o grupo de terapia em que estava, onde todas as mulheres eram parecidas, no sentido em que todas tinham uma atração por relacionamentos doentios e estavam aprendendo a não fazer aquilo a si mesmas. Ela deu-me seu telefone e, após ter vivido mais de 2 meses naquele inferno, telefonei para ela. Fomos juntas ao grupo e eu acho que foi isso praticamente que salvou minha vida. Aquelas mulheres eram exatamente iguais a mim. Elas aprenderam a suportar sem reclamar uma quantidade incrível de dor que normalmente começara na infância. De qualquer maneira, levei mais alguns meses para deixar Roy, e mesmo com o apoio do grupo foi muito difícil para mim. Eu tinha uma necessidade incrível de provar a ele que podia ser amado. Pensei que, se ao menos conseguisse amá-lo o suficiente, ele mudaria. Graças a Deus superei aquilo, do contrário, voltaria ao grupo novamente. A atração de Chloe por Roy. Quando Chloe, a estudante de belas artes, conheceu Roy, o rapaz que odiava as mulheres, era como se ela estivesse conhecendo a síntese de sua mãe e seu pai. Roy era mal-humorado e odiava as mulheres. Ganhar o amor dele era ganhar o amor do pai, que também era zangado e destrutivo. Mudar Roy, através de seu amor, era mudar a mãe e salvá-la. Ela o via como vítima dos sentimentos doentios e queria amá-lo para curá-lo daqueles sentimentos. Ela também queria, como toda mulher que ama demais, vencer seus conflitos com ele e com as pessoas importantes que ele simbolizava para ela, sua mãe e seu pai. Foi isso que tornou difícil o abandono daquele relacionamento destrutivo e insatisfatório. Mary Jane, casada há 30 anos com um venerador do trabalho. Conhecemos-nos numa comemoração de Natal. Eu estava com o irmão mais novo dele, que tinha minha idade e gostava realmente de mim. De qualquer forma, lá estava Peter. Ele fumava um cachimbo e usava um casaco de tweed com um enchimento nos ombros, e parecia-se muito com um jovem executivo. Fiquei super impressionada, mas havia nele um ar de melancolia, e foi isso que realmente me atraiu. Eu estava certa de que ele fora profundamente magoado alguma vez, e eu queria chegar a conhecê-lo melhor para saber o que ocorrera e saber compreender. Estava certa de que era inatingível, mas pensei que, se fosse particularmente solidária, talvez pudéssemos mantê-lo conversando comigo. Foi engraçado, porque falamos realmente bastante naquela primeira noite, mas ele quase não me encarou frente a frente. Ele estava sempre de lado, levemente preocupado com alguma coisa, e eu continuava tentando ganhar toda a sua atenção. O que aconteceu foi que cada palavra que ele dirigiu a mim tornou-se de vital importância, quase preciosa, porque estava certa de que ele tinha coisas melhores a fazer. Eu me comportara exatamente assim com meu pai. Enquanto cresci, ele nunca esteve por perto, literalmente. Éramos muito pobres, tanto ele como minha mãe trabalhavam na cidade e deixavam-nos em casa sozinhos a maior parte do tempo. Mesmo nos finais de semana, ele trabalhava em empregos irregulares. As únicas vezes que via papai era quando ele estava em casa consertando algo, a geladeira, o rádio ou algo parecido. Normalmente, nessas ocasiões, ele dava as costas para mim, mas eu não me importava, pois era simplesmente maravilhoso tê-lo por perto. Eu costumava ficar do lado dele, fazendo uma porção de perguntas para tentar ganhar a atenção dele. Bem, e lá estava eu, fazendo o mesmo com Peter, embora, logicamente, não visse as coisas daquela forma na época. Lembro-me agora como continuei tentando ficar com seu campo direto de visão e como ele, de certa forma, só baforava a fumaça do cachimbo, desviando o olhar para o lado, eu olhando para o teto ou fazendo com que o cachimbo permanecesse aceso. Eu ficava fascinada com aquele ar maduro, com o semblante marcado e o olhar distante. Fui atraída como um imã. A atração de Mary Jane por Peter.
Os sentimentos de Mary Jane com relação ao pai não eram quase tão ambivalentes como aqueles de muitas mulheres que amam demais. Ela amava o pai, admirava-o e desejava sua companhia e atenção. Peter, sendo mais velho e preocupado, instantaneamente refletia para Mary Jane o pai elusivo, e conseguir sua atenção tornou-se a coisa mais importante para ela, pois, assim como a de seu pai, a atenção de Peter era muito difícil de conseguir. Os homens que a ouviam prontamente, que estavam mais presentes emocionalmente e eram mais afetuosos, não conseguiam despertar em Mary Jane o desejo intenso de ser amada que ela sentira com o pai. A preocupação de Peter oferecia um desafio familiar a Mary Jane, uma outra chance de ganhar o amor de um homem que a evitava. Peggy, criada por uma avó supercrítica e uma mãe que não lhe dava apoio emocional, agora uma mulher divorciada com 2 filhas. Nunca conheci meu pai. Ele e minha mãe separaram-se antes de eu nascer e minha mãe começou a trabalhar para nos sustentar, enquanto sua mãe cuidava de nós em casa. Hoje em dia, a casa já não parece tão ruim, mas era. Minha avó era uma mulher terrivelmente cruel. Ela não batia em mim e em minha irmã tanto quanto nos machucava com palavras todos os dias. Ela dizia-nos que éramos mais e que causávamos problemas para ela. Dizia-nos que não éramos boas para nada. Essa era uma de suas frases preferidas. A ironia era que todas as suas críticas apenas faziam com que eu e minha irmã nos esforçássemos cada vez mais para sermos boas, para sermos valorosas. Minha mãe também nunca nos protegeu dela. Mamãe temia demais que vovó fosse embora, que não fosse capaz de ir trabalhar porque não haveria ninguém para cuidar de nós. Assim, ela simplesmente olhava para o outro lado quando vovó abusava de nós. Cresci sentindo-me muito só, muito desprotegida, amedrontada e desvalorizada, tentando todo o tempo compensar o fato de ser um peso. Lembro-me de que costumava consertar as coisas quebradas na vizinhança, querendo guardar dinheiro e, de certa forma, ganhar meu sustento. Cresci e casei-me com 18 anos porque estava grávida. Fui infeliz desde o início. Meu marido criticava-me o tempo todo, sutilmente no começo e depois mais cruelmente. Na verdade, eu sabia que não estava apaixonada por ele e casei-me assim mesmo. Não pensei que tivesse outra escolha. Foi um casamento de 15 anos, pois levei todo esse tempo para acreditar que ser infeliz era motivo bastante forte para conseguir o divórcio. Saí daquele casamento desesperada atrás de alguém para me amar, mas sentindo-me desvalorizada e um fracasso, e certa de que não possuía nada para oferecer a um homem bom e gentil. Quando conheci Baird, foi a primeira vez que saí para dançar após meu casamento fracassado. Minha amiga e eu estávamos fazendo compras. Ela comprou um conjunto completo, calças, blusão e sapatos novos. Eu queria vesti-lo e sair. Assim fomos a uma discoteca de que ambas ouvíramos falar. Dançamos e bebemos com alguns empresários que não eram da cidade e correu tudo bem. Foram amigáveis, mas não muito excitantes. Então avistei um rapaz perto da parede. Ele era bem alto, esbelto, vestia-se incrivelmente bem e tinha ótima aparência. Mas ele tinha também um ar frio. Lembro-me de ter dito a mim mesma: é o homem mais elegante e arrogante que eu já vi. E mais tarde, aposto como eu conseguiria esquentá-lo. Incidentalmente, ainda me lembro de quando conheci meu primeiro marido. Estávamos no colégio e ele encostava-se displicentemente na parede quando deveria ter ido à aula. E eu disse a mim mesma: ele parece bem selvagem, aposto como poderia domá-lo. Como você vê, eu sempre tentava consertar as coisas. De qualquer forma, fui até Baird e o convidei-o para dançar. Ele ficou bastante surpreso, boquiaberto até. Dançamos um pouco e então ele me disse que seus amigos estavam indo para um outro lugar e perguntou se eu gostaria de ir. Embora estivesse tentada, respondi que não, afinal estava lá para dançar e era tudo o que eu queria fazer. Continuei dançando com os empresários e após algum tempo ele me tirou para dançar novamente. Dançamos. O local estava incrivelmente lotado, as pessoas simplesmente amontoavam-se. Pouco tempo mais tarde, ele sentou-se com outras pessoas numa mesa de canto e eu e minha amiga resolvemos ir embora. Ele fez um sinal para mim e fui até lá. Disse-me: você tem meu telefone com você. Eu não sabia do que ele estava falando. Ele aproximou-se mais e puxou seu cartão para fora do bolso do pullover que eu vestia.
Era uma daquelas blusas com bolso externo para frente e ele colocara um cartão dentro dele quando saímos da pista de dança pela segunda vez. Eu fiquei impressionada, pois nem imaginava que ele fizera aquilo, e eu fiquei muito emocionada de pensar que aquele homem bonito tivera todo aquele trabalho. De qualquer forma, dei-lhe meu cartão também. Ele telefonou alguns dias mais tarde e fomos almoçar juntos. Olhou-me com uma desaprovação terrível quando fui encontrá-lo. Meu carro era um pouco velho e eu imediatamente senti-me inadequada e aliviada por ele almoçar comigo mesmo assim. Ele foi muito formal e frio e eu achei que deveria colocá-lo à vontade, como se, de certa forma, fosse culpa minha. Ele contou-me então que seus pais viriam para a cidade para visitá-lo e ele não se dava bem com eles. Fez uma longa lista das queixas contra os pais, que não me pareciam tão sérias, mas tentei ouvir solicitamente. Saí daquele almoço achando que lá estava uma pessoa com quem não possuía nada em comum. Eu não me divertira, sentira-me desconfortável e um pouco sem equilíbrio. Quando, 2 dias mais tarde, ele me telefonou e convidou-me para sair novamente. Senti-me de certa forma aliviada, como se ele tivesse se divertido bastante para me fazer aquele convite. Dessa forma, tudo estava bem. Nunca fomos felizes juntos. Sempre havia algo errado e eu continuei tentando consertar as coisas. Sentia-me muito tensa com ele e as únicas vezes que me divertira era quando a tensão diminuía um pouco. Aquele pequeno alívio de tensão passava por felicidade, mas de certa forma ainda sentia uma atração poderosíssima por ele. Sei que parece loucura, mas eu realmente casei-me com aquele homem sem nunca gostar dele. Ele interrompeu o relacionamento várias vezes antes de nos casarmos, alegando que simplesmente não conseguia ser ele mesmo comigo. Você não imagina como foi arrasador. Eu implorava que ele me dissesse o que eu precisava fazer para deixá-lo mais à vontade. Ele simplesmente dizia: "Você sabe o que precisa fazer." Mas eu não sabia. Quase fiquei louca, tentando adivinhar. De qualquer forma, o casamento durou apenas 2 meses. Ele partiu após dizer-me como eu o fazia infeliz. E eu nunca mais o vi, exceto de vez em quando na rua. Ele sempre finge que não me conhece. Não sei como exprimir minha obsessão por ele. Cada vez que ele me deixava, sentia-me mais atraída por ele, não menos. E quando voltava, ele dizia querer tudo o que eu tinha para lhe dar. Não havia no mundo sensação mais intensa que aquela. Eu tomava-o nos braços e ele chorava, e dizia que fora um tolo. Aquela encenação durava apenas uma noite, e então as coisas começavam a se desfazer novamente, e eu me esforçava terrivelmente para fazê-lo feliz, para que não me deixasse novamente. Na época em que ele abandonou o casamento, eu estava praticamente acabada. Eu era incapaz de trabalhar ou de fazer qualquer outra coisa a não ser sentar na cadeira de balanço e chorar. A impressão que tinha era de que estava morrendo. Tive que conseguir ajuda para não procurá-lo novamente, porque eu queria muito fazer com que tudo desse certo, mas eu sabia que não sobreviveria àquele círculo vicioso. A atração de Peggy por Baird. Peggy não sabia nada a respeito de ser amada e, como crescera sem o pai, não sabia realmente nada a respeito dos homens, particularmente dos gentis e amáveis. Mas na infância, com a avó, sabia bastante a respeito de ser rejeitada e criticada por uma pessoa bem amarga. Também sabia como esforçar-se o quanto podia para ganhar o amor de uma mãe que não conseguia, por razões próprias, dar amor ou mesmo proteção. Seu primeiro casamento concretizou-se porque ela se permitiu ter intimidade com um homem que era crítico e a condenava, e por quem sentiu pouca afeição. O sexo com este era mais uma luta para conseguir a aceitação dele que uma expressão da importância que o rapaz tinha para ela. Um casamento de 15 anos com o primeiro homem deixou-a até mais convencida de sua falta de dignidade. A necessidade de reproduzir o ambiente hostil da infância e de continuar sua luta para conseguir amor daqueles que não o podiam dar era tamanha que, quando ela conhecia um homem que a feria por ser frio, distante e indiferente, era instantaneamente atraída por ele. Era uma outra oportunidade de transformar uma pessoa não amorosa em alguém que finalmente a amaria. Uma vez que ambos ficavam envolvidos, os sinais esporádicos de que ela estava progredindo em ensiná-lo a amá-la faziam com que ela continuasse tentando, apesar do estrago que causava à sua própria vida.
A necessidade dela de mudá-lo e mudar a mãe e a avó a quem ele representava era muito grande. Eleanor, 65 anos, criada por uma mãe excessivamente possessiva e divorciada. Minha mãe não conseguia se dar bem com nenhum homem. Ela divorciou-se 2 vezes numa época em que ninguém se divorciava nem ao menos uma vez. Eu tinha uma irmã, 10 anos mais velha que eu, e minha mãe sempre dizia-me: sua irmã foi a garotinha de seu pai, por isso decidi ter uma garotinha para mim. Era exatamente o que eu significava para ela, um objeto de sua posse e uma extensão de si mesma. Ela não acreditava sermos duas pessoas distintas. Eu senti muito a falta de meu pai quando eles se divorciaram. Ela não permitia que ele se aproximasse de mim, e ele não tinha vontade de combatê-la. Ninguém tinha. Sempre senti-me como uma prisioneira e ainda responsável pela felicidade dela ao mesmo tempo. Era muito difícil para mim deixá-la, embora me sentisse sufocada. Fui para a escola de comércio numa cidade distante, onde fiquei com alguns parentes. Minha mãe ficou tão zangada que nunca mais falou com eles. Após terminar a faculdade, trabalhei como secretária num distrito policial de uma cidade maior. Certo dia, um policial uniformizado de boa aparência aproximou-se e perguntou-me onde era o bebedouro. Indiquei a ele. Depois perguntou-me se havia copos. Emprestei-lhe minha xícara de café. Ele precisava tomar algumas aspirinas. Eu ainda consigo vê-lo inclinando a cabeça para trás para engolir aqueles comprimidos. Daí ele disse: puxa, eu exagerei de verdade a noite passada. Imediatamente disse a mim mesma: ah, que coisa triste, ele bebeu demais, provavelmente porque está solitário. Ele era exatamente o que eu queria. Alguém para eu cuidar, alguém que precisava de mim. Pensei. Certamente que eu gostaria de tentar fazê-lo feliz. Casamos-nos 2 meses depois e eu gastei os 4 anos seguintes tentando. Costumava preparar refeições maravilhosas, esperando segurá-lo em casa, mas ele saía para beber e só voltava tarde da noite. Então brigávamos e eu chorava. Na noite seguinte, que ele ficava até tarde fora, eu culpava-me por aborrecer-me na noite anterior e dizia a mim mesma: não surpreende ele não querer voltar para casa. As coisas ficaram cada vez piores, até que finalmente o deixei. Tudo aconteceu há 37 anos e somente ano passado percebi que ele era alcoólatra. Sempre pensara que a culpa fora toda minha, que simplesmente não conseguira fazê-lo feliz. A atração de Eleanor pelo marido. Se uma mãe que odeia homens ensinou a você que os homens são maus, e por outro lado, se você amou o pai que foi embora e acha os homens atraentes, você provavelmente crescerá temendo que o homem amado a deixe. Você tentará então encontrar um homem que precisa da sua ajuda e compreensão para que você possa falar mais alto no relacionamento. Foi o que Eleanor fez quando se viu atraída pelo policial. Apesar de que a pretensão dessa fórmula seja protegê-la para que você não se fira e não seja abandonada, assegurando que seu homem seja dependente de você, o problema com ela é que você deva começar com um homem que tem problemas. Em outras palavras, um homem que já está a caminho de se ajustar à categoria dos homens que não fazem bem. Eleanor queria garantir que seu homem não a deixaria, como seu pai fizera e como sua mãe disse que qualquer homem faria. E a carência dele parecia dar aquela garantia, mas a natureza do problema dele tornava mais provável ele a deixar. Assim, a situação que tinha a intenção de assegurar a Eleanor que ela não seria abandonada realmente, garantia que ela seria. Todas as noites que ele não voltava para casa provavam que sua mãe estava certa com respeito aos homens. E finalmente, como sua mãe, ela obteve o divórcio de um homem que não fazia bem. Arlene, 27 anos, vinda de uma família violenta em que tentou proteger a mãe e os irmãos. Estávamos juntos numa companhia teatral encenando uma peça. Alice era 7 anos mais novo que eu e não era fisicamente muito atraente para mim. Eu não estava particularmente interessada nele, mas certo dia fizemos compras juntos e após as compras fomos jantar. Enquanto conversávamos, tudo o que ouvi foi que sua vida estava toda atrapalhada. Havia muitas coisas de que não estava cuidando, e quando ele falou sobre elas, fiquei com uma vontade louca de entrar na vida dele e consertar tudo. Ele contou-me naquela primeira noite que era bissexual.
Embora aquilo não se encaixasse em meus valores, levei na brincadeira e disse que eu também era, que quando alguém se manifestava sexualmente comigo, eu dizia até logo. Na verdade, eu tinha medo realmente de homens que chegavam muito perto. Meu ex-marido fora abusivo comigo, como também o fora um outro namorado. Alice pareceu-me seguro. Eu tinha tanta certeza de que ele não me magoaria como a certeza de que eu poderia ajudá-lo. Bom, pouco tempo depois estávamos bastante envolvidos. De fato, vivemos juntos muitos meses antes de eu chamar o relacionamento de renúncia. E o tempo todo eu estava tensa e amedrontada. Pensei que estivesse fazendo-lhe um grande favor, e mesmo assim eu era uma pessoa arruinada. Meu ego também balançou. A atração dele por homens era sempre mais forte que a atração por mim. Por exemplo, na noite em que fui hospitalizada muito mal, com pneumonia virulenta, ele não me visitou porque estava envolvido com um homem. 3 semanas após eu ter deixado o hospital, terminei o relacionamento com ele, mas tive que ter muito apoio. Minha mãe, minha irmã e minha terapeuta ajudaram-me a superar aquilo. Fiquei terrivelmente deprimida. Eu realmente não queria parar com o relacionamento. Ainda sentia que ele precisava de mim e tinha certeza de que, com um pouco mais de esforço de minha parte, poderíamos superar juntos a situação. Quando eu era criança, sentia-me da mesma forma. Sentia que a qualquer instante descobriria como consertar as coisas. Éramos 5 filhos. Eu era a mais velha e minha mãe apoiava-se bastante em mim. Ela tinha que manter nosso pai feliz, o que era impossível. Ele ainda é o homem mais significativo que conheço. Eles finalmente divorciaram-se cerca de 10 anos atrás. Acho que pensaram que estavam fazendo-nos um favor, esperando até que tivéssemos saído de casa. Mas foi terrível crescer naquela família. Meu pai batia em todos nós, inclusive em minha mãe, mas em termos de violência ele era o pior com minha irmã, e em termos de abusos verbais, pior com meu irmão. Ele mutilava cada um de nós de uma forma ou de outra. Tudo o que eu senti foi que deveria haver algo que eu pudesse fazer para melhorar as coisas, mas nunca descobri exatamente o que era. Eu tentava conversar com minha mãe, mas ela era uma pessoa muito passiva, não podia enfrentar muito meu pai, porque seria perigoso demais. Eu costumava, de certa forma, ensinar minha irmã e meu irmão a não se colocarem no caminho de papai, a não retrucar ao que ele dizia. Quando voltávamos da escola, procurávamos pela casa algo que poderia aborrecê-lo e arrumávamos tudo antes que ele voltasse para casa de noite. Vivíamos super assustados e infelizes. A atração de Arlene por Alice. Arlene considerava-se mais forte, mais madura e mais prática que Alice, e por isso esperava ter controle do relacionamento com ele e assim evitar ser magoada. Isso era um fator importante na sua simpatia por ele, pois ela sofrera abusos físicos e emocionais desde a infância. O medo e a raiva que sentia pelo pai fizeram Alice, em contraste, parecer a solução perfeita para seus problemas com os homens, pois parecia improvável que ele algum dia se comportasse tão brutalmente a ponto de tornar-se violento. Infelizmente, nos poucos meses que estiveram juntos, ela experimentou tanta mágoa e inquietação quanto experimentara com os homens heterossexuais que conhecera. O desafio de tentar literal e figurativamente endireitar a vida de um homem que era basicamente homossexual era proporcional ao nível de conflito que Erling conhecia tão bem na infância. A dor emocional inerente naquele relacionamento também lhe era familiar, sempre esperando algo acontecer, ser magoada ou chocada ou ofendida por alguém que estava supostamente ao seu lado, que supostamente se importava com ela. A convicção de Erling de que conseguiria forçar Alice a ser o homem que ela precisava que ele fosse, tornou-lhe difícil o abandono. Susana, 26 anos, divorciada de 2 alcoólatras, filha de uma genitora emocionalmente dependente. Eu estava em São Francisco, assistindo a um seminário de treinamento de 3 dias, preparando-me para passar em um concurso, onde obteria meu certificado de assistente social. No intervalo da tarde do segundo dia, avistei um homem muito bonito, e quando ele passou por mim, eu abri um sorriso todo luminoso para ele. Em seguida, saí para sentar-me lá fora e relaxar. Ele aproximou-se de mim e perguntou se eu estava indo à lanchonete. Respondi que sim, que poderia ir, e quando chegamos lá, ele disse um pouco hesitante: "Posso te pagar alguma coisa?"
Tive a sensação de que realmente não podia pagar nada, então respondi: "Ah, não é necessário, tudo bem." Eu mesma comprei um suco, voltamos para onde estávamos e conversávamos até o final do intervalo. Dissemos um para o outro de onde éramos e onde trabalhávamos e ele falou: "Gostaria de jantar com você esta noite." Combinamos de nos encontrar no Fisherman's Wharf, um restaurante à beira-mar. Quando o encontrei naquela noite, ele pareceu-me preocupado. Disse que estava tentando decidir se seria romântico ou prático, porque tinha dinheiro suficiente apenas para levar-me ao passeio pela enseada ou para jantar. Logicamente, eu tomei a frente e disse: "Vamos ao passeio pela enseada e eu pago o jantar." Assim o fizemos, e eu senti-me forte e esperta por tornar possível a ele fazer ambas as coisas. Era muito bonita a vista na enseada, o sol estava se pondo e conversamos o tempo todo. Ele contou como ficava amedrontado por estar perto de alguém. Contou que estava em um relacionamento durava anos, mas que sabia não ser bom para ele. Só continuava porque gostava tanto do filho de 6 anos que não suportava a ideia de um menino crescer sem uma figura masculina na vida. Ele também sugeriu claramente que estava com problemas sexuais com a mulher, pois não tinha tanta atração assim por ela. Bem, eu fiquei super entusiasmada. Pensava, é um homem maravilhoso, simplesmente ainda não encontrou a mulher certa. Obviamente, ele é extremamente solícito e honesto. Não importava que ele tivesse 37 anos e tivesse provavelmente tido várias chances de desenvolver um bom relacionamento. Não importava que, talvez, apenas algo estivesse errado com ele. Ele dera-me uma verdadeira lista de seus defeitos, entre os quais havia impotência, medo de intimidade e problemas financeiros. Eu não precisava ser muito inteligente para perceber que ele era bem passivo também, pela forma como se comportava. Mas eu estava encantada demais com a ideia de poder ser a pessoa a mudar sua vida para ser divertida pelo que ele estava dizendo. Fomos jantar e, logicamente, eu paguei. Ele protestou, dizendo que isso o aborrecia, e eu simplesmente pisquei, insinuando que ele poderia visitar-me e levar-me para jantar para retribuir. Ele achou uma grande ideia, quis saber direitinho onde eu morava, onde poderia ficar se ele fosse para lá, que oportunidades de emprego a minha cidade oferecia. Ele fora professor universitário 15 anos atrás e, após mudar várias vezes de emprego, cada um ele admitia por menos dinheiro e menos prestígio. Trabalhava atualmente numa clínica de aconselhamento para alcoólatras. Bem, daquilo era perfeito. Ele envolvera-se com alcoólatras anteriormente e fora atirado no processo, mas era uma pessoa saudável, alguém que jamais poderia ser alcoólatra, pois ele os aconselhava, certo? Ele até mencionou que a garçonete que os atendia, uma mulher de idade com uma voz grave, lembrava sua mãe, que era alcoólatra, e eu sabia com que frequência os filhos de alcoólatras desenvolvem neles mesmos a doença do alcoolismo. Mas ele não bebeu a noite toda. Eu estava praticamente suspirando de contentamento, pensando: este é o homem para mim. Não me importavam todas aquelas mudanças de emprego e o fato de sua imagem profissional estar no geral decaindo, deveria ser simplesmente por falta de sorte. Ele parecia ter bastante azar e aquilo tornava-o mais atraente. Senti pena dele. Ele passou boa parte do tempo dizendo-me quanto estava atraído por mim, como se sentia confortável comigo, como combinávamos bem. Sentia-me exatamente da mesma forma. Despedimo-nos naquela noite com ele fazendo o papel de perfeito cavalheiro e eu o beijando bem calorosamente. Senti-me tão protegida. Lá estava um homem que não se aproximaria de mim somente por atração sexual, que apenas queria ficar comigo porque gostava da minha companhia. Eu não interpretei aquilo como sinal de que talvez ele realmente tivesse problemas sexuais e estivesse assim tentando evitar a proximidade sexual. Acho que estava certa de que, dada a oportunidade, conseguiria resolver qualquer probleminha que ele tivesse. O seminário terminou no dia seguinte e logo após falamos sobre quando ele poderia visitar-me. Ele sugeriu ir na semana anterior a seus exames e ficar em um apartamento, mas ele queria apenas estudar enquanto estivesse lá. Eu tinha alguns dias de férias aproximando-se e achei que seria ótimo tirá-los naquela época. Assim poderíamos passear pela cidade juntos. Porém, ele recusou, alegando que seus exames eram importantes demais. Logo comecei a desconsiderar tudo o que queria fazer, quando tentei tornar as coisas perfeitas para ele.
Também fiquei cada vez mais com medo que ele não viesse, apesar de que não parecia muito divertido ter alguém em casa estudando, enquanto eu trabalhava o dia todo. Mas eu tinha necessidade de que as coisas dessem certo e ainda sentia-me culpada se ele não estivesse feliz. E houve o desafio enorme de mantê-lo interessado. Ele começou o relacionamento tão atraído por mim que, se agora ele esfriasse, seria como se eu tivesse provocado aquilo. Dessa forma, ficava com as mãos na cabeça, tentando mantê-lo envolvido. Bem, despedimo-nos sem termos as coisas acertadas. Mesmo após eu ter aparecido com planos e mais planos, tentando resolver todos os problemas envolvidos na sua vida, senti-me deprimida após nos despedirmos, e eu não sabia por quê. Um pouco incomodada por não ter sido capaz de consertar tudo e fazê-lo feliz. Ele telefonou na tarde seguinte, o que me fez sentir maravilhosamente bem. Senti-me redimida. Na noite seguinte, telefonou-me às 10 horas e começou a perguntar o que deveria fazer com respeito à mulher. Eu fiquei sem resposta. Meu desconforto estava realmente aumentando nesse momento. De certa forma, senti-me inquieta e pela primeira vez não segui meu padrão de comportamento, ou de entrar de cabeça e tentar consertar tudo. Ele começou a gritar comigo no telefone e depois desligou bruscamente. Eu fiquei atordoada, comecei a pensar, talvez seja culpa minha, não fui prestativa o suficiente, e eu senti uma necessidade incrível de ligar novamente para ele e desculpar-me por tê-lo zangado tanto. Mas lembre-se, eu envolvera-me com vários alcoólatras e por causa disso estava frequentando regularmente as reuniões do Al-Anon. De certa forma, aquele programa impedia-me de telefonar para ele e aceitar toda a culpa. Bem, em poucos minutos ele ligou novamente e desculpou-se por ter desligado. Então fez-me todas as mesmas perguntas que eu ainda não conseguia responder. Ele gritou mais um pouco e desligou novamente. Dessa vez percebi que ele estivera bebendo, mas eu ainda tinha a mesma necessidade de telefonar outra vez para ele e tentar consertar as coisas. Se tivesse me responsabilizado no lugar dele naquela noite pelo telefone, estaríamos juntos agora, e eu estremeço só de pensar como seria. Poucos dias mais tarde, recebi um bilhete bastante cortês dizendo que ele não estava pronto para um outro relacionamento naquela época. Nenhuma menção ao fato de ter gritado comigo ou ter desligado o telefone bruscamente. Foi o fim do relacionamento. Um ano antes, teria sido apenas o começo. Ele era um tipo que eu sempre achara irresistível, bonito, charmoso, um pouco carente, que não punha exatamente em prática seu potencial. Em Al-Anon, quando alguém diz que estava atraída pelo potencial do homem e não pelo que ele era, todas nós rimos, porque todas já estivemos naquela situação. Estarmos atraídas por alguém porque estávamos certas de que ele precisava de nossa ajuda e encorajamento para aumentar seus talentos. Eu sabia tudo a respeito de como tentar ajudar, agradar e fazer todo o esforço e assumir toda a responsabilidade pelo relacionamento. Já fizera isso com minha mãe quando criança e depois com cada um de meus maridos. Eu e minha mãe nunca nos déramos bem. Ela tinha vários homens em sua vida e fora dela, e quando havia uma pessoa nova, ela não queria ser incomodada com o fato de ter que cuidar de mim. Assim, punha-me num colégio interno. Mas sempre que um dos homens a deixava, ela queria-me por perto para ouvir enquanto ela chorava e reclamava. Quando estávamos juntas, meu papel era consolá-la e acalmá-la, mas nunca consegui fazer aquilo bem o suficiente para acabar com sua dor, e ela zangava-se comigo por eu não me importar realmente. Então aparecia um outro homem e ela esquecia-se de mim outra vez. Logicamente, cresci fazendo carreira no campo de tentar ajudar as pessoas. Foram as únicas vezes em que me senti importante e valorosa quando criança, e eu desenvolver uma necessidade de tornar-me cada vez melhor naquele campo. Dessa forma, foi uma grande vitória para mim finalmente superar a necessidade de perseguir um homem que nada tinha a me oferecer, a não ser a oportunidade de ajudá-lo. A atração de Susana pelo homem de São Francisco. Uma carreira em assistência social era quase tão inevitável para Susana quanto sua atração por homens que pareciam precisar de seu conforto e encorajamento. A primeira informação que teve sobre aquele homem foi que o dinheiro era um problema para ele. Quando ela aceitou a insinuação dele e pagou seu próprio suco, ambos trocaram informações importantíssimas. Ele a fez saber que era um pouco carente
e ela reagiu pagando o que era dela e protegendo os sentimentos dele. Essa história de faltar algo para ele e ela ter o suficiente para ambos repetiu-se quando se encontraram novamente e ela pagou o jantar. Problema com dinheiro, problema com sexo, problema com intimidade, as mesmas insinuações que deveriam ter sido advertências para Susana, dada sua história de envolvimento com homens carentes e dependentes, foram atrativos para ela, pois tocavam seu comportamento voltado a preocupações e cuidados. Era muito difícil ignorar o que, para ela, era uma isca poderosa, um homem não muito bom, mas que aparentemente se transformaria em algo especial com sua ajuda e atenção. Inicialmente, Susana não foi capaz de perguntar: "O que isso me oferece?", mas devido ao fato de estar em processo de recuperação, finalmente foi capaz de compreender o que acontecia realmente. Pela primeira vez, prestou atenção ao fato de ela sair do relacionamento ao invés de enfocar totalmente como conseguia ajudar aquele homem necessitado. É óbvio que cada uma das mulheres de quem falamos encontrou um homem que lhe proporcionava o mesmo tipo de desafio que ela já conhecera, e dessa forma era alguém com quem ela se sentiria confortável e totalmente à vontade. Mas é importante compreender que nenhuma dessas mulheres percebeu o que a atraía. Se houvesse essa percepção, haveria também uma decisão mais consciente sobre entrar ou não naquele tipo de situação desafiadora. Muitas vezes acreditamos que somos atraídas por qualidades que podem ser o oposto das que nossos familiares possuíam. Arlene, por exemplo, ao achar-se atraída por um bissexual muito mais jovem que ela, de complexão pequena e tudo mais, que não era fisicamente agressivo para ela, sentiu conscientemente que estaria segura com um homem que provavelmente não repetiria o padrão de violência do pai. Mas a luta menos consciente de transformá-lo no que ele não era, para vencer numa situação que obviamente desde o início não satisfaria suas necessidades de amor e segurança, era exatamente o elemento convidativo para desenvolver um relacionamento com ele. E era aquilo que tornava para ela tão difícil deixá-lo e deixar o desafio que ele representava. Mais complicado ainda, mas simplesmente tão comum, foi o que aconteceu entre Chloe, a estudante de belas artes, e o homem violento que odiava as mulheres. Todos os indícios de quem ele era e como se sentia estiveram presentes na primeira conversa deles, mas a necessidade dela de aceitar o desafio que ele representava era tamanha que, ao invés de vê-lo como perigosamente bravo e agressivo, via-o como uma vítima desamparada, precisando de compreensão. Eu ousaria dizer que não é qualquer mulher que, encontrando um homem como aquele, vê-lo-ia daquela forma. A maioria delas evitaria ele e as suas atitudes, mas Chloe distorceu o que viu. Tão grande era sua tendência de envolver-se com aquele homem e com tudo o que ele representava. Uma vez iniciados, por que é tão difícil assim parar com esses relacionamentos, abandonar o parceiro que está arrastando você para os passos dolorosos dessa dança destrutiva? Na prática é o seguinte: quanto mais difícil se torna terminar um relacionamento que é ruim para você, mais elementos do conflito da infância ele contém. Você ama demais porque tenta superar medos antigos, raivas, frustrações e dores antigas vindas da infância, e desistir é abandonar uma oportunidade preciosa de achar alívio e retificar os erros que cometeu. Esses são os suportes psicológicos inconscientes que tornam explicável sua vontade de ficar com ele apesar da dor, mas prejudicam sua experiência consciente. Seria difícil exagerar o grande custo emocional que esse tipo de relacionamento, uma vez começado, acarreta para a mulher envolvida. Quando ela para de relacionar-se com o homem que ama demais, sente-se como se uma energia dolorosa de alta voltagem corresse pelos nervos e os deixasse em pedaços. O antigo vazio surge e gira ao seu redor, levando-a para o mesmo lugar onde o terror da infância de ficar sozinha ainda vive, e ela tem certeza de que se afogará na dor. Esses aspectos, os entusiasmos, a química, a vontade de estar com aquela outra pessoa e fazer tudo correr bem, não estão presentes no mesmo nível em relacionamentos mais saudáveis e mais satisfatórios, pois eles não incorporam todas as possibilidades de consertar acontecimentos passados e de vencer o que for opressivo.
É a possibilidade emocionante de retificar velhos erros, de ganhar um amor perdido, de conseguir a aprovação negada, que para as mulheres que amam demais é a química inconsciente que está por trás de se apaixonar. E também um motivo porque normalmente não estamos interessadas em homens que, quando entram em nossas vidas, querem nosso bem-estar, a nossa felicidade e realização, e que representam uma possibilidade real de vivermos um relacionamento saudável. E não cometa enganos, esse tipo de homem realmente entra em nossa vida. Todas as minhas pacientes que amaram demais foram capazes de lembrar-se de pelo menos um homem, frequentemente muitos, que descreveram saudosamente como realmente agradáveis, tão gentis, importavam-se de verdade comigo, e normalmente seguiam o sorriso irônico e a pergunta: por que será que não me prendi a ele? Frequentemente ela é capaz de, no instante seguinte, responder à sua própria dúvida. De certa forma, eu nunca conseguia entusiasmar-se com ele. Acho que ele era agradável demais. Uma resposta melhor seria que as ações dele e nossas reações, seus movimentos e os nossos, não se combinavam numa perfeita dupla. Embora seja agradável, tranquilizante, interessante e assegurador estar na companhia dele, é difícil para nós considerar esse tipo de relacionamento importante e válido, desenvolvendo-se num nível mais sério. Ao invés disso, tal homem é rapidamente renunciado ou ignorado, ou, na melhor das hipóteses, relegado à categoria de apenas um amigo, porque ele fracassou em causar em nós o disparo do coração e o embrulho no estômago que chamamos de amor. Às vezes, esses homens permanecem na categoria amigo por muitos anos, encontrando-se conosco de vez em quando para tomar um aperitivo e enxugando nossas lágrimas enquanto contamos a última traição, o último rompimento ou a última humilhação porque passamos no atual relacionamento. Esse tipo de homem solidário, compreensivo, simplesmente não pode oferecer-nos o drama, a dor ou a atenção que parecem tão hilariantes e tão corretos. Isso acontece porque, para nós, o que deveria parecer errado parece correto, e o que deveria parecer correto parece estranho, suspeito e desconfortável. Nós aprendemos, por associação distante e aproximada, a preferir a dor. O homem mais saudável e mais amável não conseguirá desempenhar um papel importante em nossa vida até que aprendamos a abandonar a necessidade de continuar revivendo o velho conflito. Uma mulher com um passado mais saudável tem reações e, consequentemente, relacionamentos bem diferentes, porque o conflito e o sofrimento não lhe são tão familiares, não fazem tanta parte de sua história e, dessa forma, não são tão confortáveis. Se, ao estar com um homem, sente-se desconfortável, ferida, preocupada, desapontada, zangada, enciumada ou ainda de qualquer outra forma emocionalmente triste, ela classificará essa experiência como desagradável e repulsiva, algo para ser evitado ao invés de perseguido. Por outro lado, ela perseguirá um relacionamento que ofereça cuidados, conforto e companheirismo, pois parece algo correto para ela. Seria seguro dizer que a atração entre duas pessoas que têm a capacidade de construir um relacionamento gratificante, baseado na troca de reações saudáveis, enquanto talvez fortes e excitantes, nunca é tão chamativa quanto a atração entre uma mulher que ama demais e o homem com quem ela pode dançar.